Olá, gente, eu sou o professor Alzir. Estaremos resolvendo 8 questões de equações trigonométricas variadas. Vamos começar aqui pela questão número 1. Veja só, 2 seno ao quadrado de x mais 3 seno de x menos 2 igual a zero. Equações trigonométricas todas em seno, quando aparece assim ao quadrado, nos leva a uma ideia de uma equação de segundo grau. E é uma equação de segundo grau em seno de x. Acho interessante nós passarmos aqui para y, para que a gente tenha uma equação em y, que é o que a gente costuma fazer. Então veja, vamos tirar o valor de y, menos 3, mais ou menos, 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, sobre 4. Onde nós temos aqui, na realidade, eu vou ter o menos 3 mais ou menos, raiz de 25 é 5, sobre 4. Onde nós temos duas soluções, 5 menos 3, 2, 2 quartos, meio, e menos 3 menos 5, menos 8, menos 8 com 4, menos 2. Então, veja, 5 menos 3 dá 2, 2 quartos, que dá meio. Então, o y é meio. Na realidade, o que nós estamos tirando não é o seno ao quadrado de x, é o seno de x. Então, rapidinho, seno de x que é y, já que nós colocamos aqui y ao quadrado, e não seno ao quadrado de x, óbvio, houve um erro meu aqui. E aí, eu tenho que o seno de x igual a menos 2, que não, porque o seno varia de menos 1 e 1, no intervalo da variação, então isso aqui é um absurdo. Então a gente exclui essa e ficamos com seno de x igual a meio. Então, valores de x, hoje aqui é o cosseno, está aqui o eixo do seno, esse eixo vertical, e o seno de x igual a meio, nós teremos aqui o π sobre 6, que corresponde a 30 graus, seno de 30 é meio, π sobre 6 é 30, e para que o seno seja positivo, também teremos aqui o outro valor, que eu posso dizer que é π menos o π sobre 6. Então, com esses dois valores, o meu seno vale meio. Ok? Então, seno de 30 graus vale meio, π sobre 6 é 30, e aqui π, tirando π sobre 6, tem exatamente dois arcos, cujo seno de x é meio. Então, valores da nossa solução da nossa equação, x igual a 2kπ mais π sobre 6, ou x igual a 2kπ, certo? Aqui você vai dar, na realidade, é 2kπ, que está aqui, somado com π menos π sobre 6, que é 6 vezes 1, 6, 6 menos 1, 5π sobre 6. 6 vezes 1, 6, 6 menos 1, 5. Então, esse carinha aqui vale 5π sobre 6. Então, eu tenho 2kπ mais 5π sobre 6. E o 2kπ mais π sobre 6. Então, está aqui a solução da primeira equação. Ok? Então, vamos ver. 2 seno ao quadrado de x, pegamos seno de x, y, resolvemos a equação de segundo grau, encontramos meio menos 2, seno de x menos 2. É um absurdo, seno de x igual a meio, sempre revendo, porque a gente pode cometer um erro. Seno de x igual a meio, e aí você tem x igual a 30, seno de 30 vale meio,
Passei para radiano, π sobre 6, que é 30, né? 6 vezes 30, 180. Vou fazer esse raciocínio. E aí eu tenho 2kπ mais π sobre 6, mas o valor meio também tem arcos que tem essa extremidade, que é exatamente uma volta, né? Se eu pegar uma volta e tirar o π sobre 6, né? Se eu pegar essa volta toda e tirar exatamente esse π sobre 6, eu tenho isso aqui. Esse. E aí você tem 6 vezes 1, 6 menos 1, 6 menos 1, 5π sobre 6. Então está aqui, gente, a solução da questão número 1. Ok? Então vamos para a questão 2. Seno a quarta de 5x menos o seno de 5x igual a zero. Da mesma forma, veja que surge na equação seno de 5x a 4, seno de 5x. Vamos fazer uma troca aqui de variável para que nos ajude. Seno de 5x, vamos chamar de y, nós temos y a quarta menos o y igual a zero. Podemos colocar o y em evidência, y ao cubo menos 1 igual a zero. Né? Y a quarta menos y. Daí me gera que o y pode ser zero e o que y ao cubo pode ser menos 1 e o y, evidente, mais 1, já passando para o outro lado, né, para que fique melhor. Y ao cubo menos 1 pode ser zero, y ao cubo igual a 1, e daí o y é raiz cúbica de 1. Evidente que não há o mais ou menos só quando você tem aqui um expoente par, para o expoente ímpar, y ao cubo igual a 1, raiz cúbica de 1 é 1. Então você tem y igual a 0 e y igual a 1. Então o nosso seno de 5x ora vale 0, o seno de 5x ora vale 1. Vamos resolver essa aqui e depois essa. Num primeiro asterisco, né, aonde aqui está o cosseno, aqui está o seno, aonde o meu seno vale 0, aqui e aqui. Para esses dois valores, né, para essas duas extremidades aqui, o meu seno vale 0. Então, do primeiro asterisco, né, nós temos x igual a kπ, onde esse k pertence a z. Significa que quando o k é par, nós teremos extremidades aqui, quando k é ímpar aqui, e aí a gente engloba todos os arcos que estão exatamente nesses dois pontos. No caso segundo, eu tenho que o seno de 5x igual a 1. Voltando aqui, está aqui o eixo do seno, veja que nesse ponto o seno é 1. Já que aqui embaixo é menos 1. Pontos que estão aqui, né, olhando para... Gente, deixa eu voltar, né, nesse corre, deu uma bobeada aqui. Na realidade, nesse nosso arco, o meu 5x, desculpe, gente, o meu 5x, tá, que eu estou analisando. Então, seno de 5x é 0, 0 está aqui. Então, na realidade, não é x, é 5x igual a kπ, né, kπ. E aí, o meu x é kπ sobre 5, onde esse k pertence a z. Então, é necessário, né, a gente estar atento em relação a isso, onde o meu 5x, seno dele, vale 0. Então, os arcos estão aqui. Então, ele, 5x, a lei geral dos arcos que estão aqui é kπ, onde k pertence a z, mas eu quero x, a minha resolução é a equação em x, x igual a kπ sobre 5, onde esse k pertence a z. Então, refazendo aqui. Por isso que é bom estar sempre atento, a gente pode errar, mas rever o erro. Quer dizer, todos nós podemos errar, na verdade, nisso. E a matemática é assim, você tem que estar atento, mas que não se perdure o erro. Mas seno de 5x igual a 1, e aí, no caso do 1, eu tenho exatamente arcos que estão aqui. Então, o meu 5x, arcos que estão aqui, tem a cara 2kπ mais o π sobre 2. Então, todos os caras 2kπ estão aqui. Quando eu somo o π sobre 2,
Nesse momento, eu estou com arcos aqui cujo seno vale 1. E aí o meu x é 2kπ sobre 5, já que estou dividindo por 5, mais o π sobre 2 dividido por 5, π sobre 10. Então, quais são as duas soluções, né, da nossa equação? X igual a kπ sobre 5 quando k pertence a z, e o x igual a 2kπ sobre 5 mais π sobre 10 também quando esse k pertence a z. Então está aí, gente, as soluções da questão número 2. Na verdade, são infinitas soluções, já que o k varia no conjunto dos inteiros, e você sabe que o conjunto dos inteiros é infinito. Então está aqui, então, a questão número 2. A questão 3, ele diz assim: 625 elevado a cosseno ao quadrado de x sobre 25 elevado a cosseno de x, isso é igual a 1, certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou aqui ainda, seguindo essa linha de troca de variáveis, eu vou chamar cosseno de x igual a y. E aí eu tenho 625, o cosseno ao quadrado de x, y ao quadrado, 25 elevado a y igual a 1. 625 é 5 elevado a quarta, né? 5 vezes 5, 25, 25 vezes 25, 625. Então eu tenho 5 elevado a quarta elevado a y ao quadrado sobre 5 elevado ao quadrado, que é 25 elevado a y igual a 1. Daí a gente tira que 5, 4y ao quadrado igual 5 elevado a 2y igual a 1. Repete-se a base, subtrai os expoentes, 4y ao quadrado menos 2y igual a 1. Então, caminhar pelas equações exponenciais, o 1 é 5 elevado a 0, e com a igualdade de potência de mesma base, os expoentes são iguais. Então, esse expoente é igual a esse. E aí, né, como isso aqui é tudo múltiplo de 2, eu divido por 2, né, posso dividir por 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. E aí eu coloco o y evidência, uma equação de segundo grau incompleta, que é 2y menos 1 igual a 0. Né? 2y ao quadrado menos y. E aí me gera duas soluções, o y igual a 0, o 2y menos 1 igual a 0, onde o y é igual a meio. Então, dessa equação em y, eu tirei que y ao quadrado, y é igual a 0 e y igual a meio. É interessante observar que o y é o cosseno de x, então o cosseno de x igual a 0, né? Ou o outro seria o cosseno de x igual a meio. Essas duas equações, agora a gente vai achar a solução. Veja que está aqui o eixo, né? Aqui é o eixo do cosseno, ok? E aqui, só para a gente não cometer o erro anterior, veja que eu estou com x, então não há nenhum problema, aqui é x, né? Enquanto que ali não é um arco, por exemplo, múltiplo de x, como aconteceu aqui, 5x. Então, o cosseno de x, né? Aqui está o eixo do cosseno, onde o cosseno de x é 0, nesse cara, né? E nesse cara aqui. Aqui o cosseno é 1, aqui o cosseno, nesse ponto o cosseno é menos 1. Ok? Então, aqui é 1, aqui cosseno é menos 1, e aqui cosseno é 0. Pontos aqui, quando eu boto cosseno de x igual a 0, o meu x são arcos que estão aqui, aqui tem a cara geral kπ, onde k pertence a z. Se o k é par, os arcos caem nesse ponto. Se o k é ímpar nesse, então a gente varreu todas as soluções de arcos cujo cosseno desses arcos vale 0. No cosseno de x igual a meio, veja que é positivo. Então, está aqui um arco cujo cosseno vale meio. Quer dizer, agora, olhando para
meio. Olha, positivo aqui, positivo também arcos que estão aqui, certo? A gente sabe que esse arco aqui irradiando é π sobre 3, que é 60 graus, π dividido por 3 dá 60, cosseno de 60 é meio, então aqui é π sobre 3. E aqui é menos π sobre 3. Então, tem π sobre 3 como em menos π sobre 3, o meu cosseno vale meio. Então, quais são os arcos côncavos aqui? Você poderia, várias maneiras, você poderia botar 2, ou você poderia botar assim, ó, kπ, mais ou menos π sobre 3, onde esse K pertence a Z e K par. Quer dizer, na realidade, você está definindo para todos os kp's, quando K inteiro par, evidente que quando eu falo par, pode ser positivo ou negativo. Tá? Entenda que o menos 2 é par, que o menos 4 é par, que o menos 6 é par. Então, o K pertence a Z, K par, todos param, tem extremidade aqui, ou mais π sobre 3 ou menos π sobre 3. Então, você tem aqui duas soluções. Quer dizer, duas soluções, mas é evidente que a gente está percebendo, são infinitas soluções. E o K variando nos inteiros. Então, o cara, ou ele é kπ, onde K pertence a Z, quer dizer, ocupa esses dois pontos, ou ele ocupa esses dois pontos aqui, que faz com que o cosseno de x seja positivo e meio. Ok? Então, seria ou será essas duas representações para x. Muito bem. Então, fizemos que a questão número 3. Então, vamos agora para a questão número 4. Okay? A questão 4 é uma questão que diz assim: o cosseno de x menos a raiz quarta de 2 ao quadrado igual a raiz de 2. Muito bem. Aqui é um quadrado, acho que vamos levar isso aqui ao quadrado para ver o que acontece. Cosseno de x ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, mais o quadrado desse, quer dizer, raiz quarta de 2 ao quadrado, que o quadrado eu posso colocar aqui dentro do radicando, menos o dobro do primeiro, mas aqui eu posso botar o dobro de raiz quarta de 2 pelo cosseno de x, que é igual a raiz de 2. Então, a gente fez aqui o produto notável, o quadrado primeiro, mais o quadrado segundo, menos o dobro desses dois aqui, multiplicados. Tá certo? Tá. E aí, eu posso, veja que esse carinha aqui é o mesmo que raiz de 2. 2 sobre 4 dá meio, ou mesmo, então esse cara simplifica com esse, quando eu passo para o lado de lá. E aí eu tenho que cosseno ao quadrado de x menos 2 raiz quarta de 2 cosseno de x igual a 0. É interessante seguir aquela mesma metodologia, eu chamo y de cosseno de x e fico com y ao quadrado menos 2 raiz quarta de 2y igual a 0, colocando o y em evidência, y menos 2 raiz quarta de 2 igual a 0. Veja, y ao quadrado menos esse carinha y. E aí, você, esse 2 raiz quarta de 2, ele vem caminhando até aqui. E aí eu tenho o y igual a 0, ou eu tenho o y igual, passo por lado de lá, 2, porque esse cara também pode ser 0, né? Então, já vamos botar para não ter problema, igual a 0. E daqui eu concluo que o y é igual a 2 raiz quarta de 2. Ok? Raiz quarta de 2, veja que está, porque 1 elevado a quarta é 1, E aí, evidente que o 2 ao quadrado, o 2 a 4, 2 vezes 4, 2 8 vezes 16, dá 16, é uma coisa que eu tenho certeza que a raiz quarta de 2 está entre 1 e 2. Quer dizer, logo, um número,
Porque se você botar 2, 2 elevado a 4 é 6. 1 a quarta é 1, que é menor. Então ele está aqui dentro. Se ele está aqui dentro, ele não pode ser 1. Porque 1 a quarta não é 1, não é 2. Mas ele está aqui dentro. Se ele está aqui dentro, significa que ele é maior do que 1. Se ele é maior do que 1, no sentido que eu vou colocar o y aqui, ó, como cosseno de x. O y é cosseno de x. Se o y é cosseno de x, eu tenho agora assim na minha fala. Tá, isso aqui é maior do que 1. Ora, não pode ter o cosseno de x maior do que 1. Então, na realidade, né, isso aqui é maior do que 1, 2 vezes alguma coisa maior do que 1. Isso aqui é um absurdo, porque não está no intervalo dos cossenos. E aí, me resta somente o y igual a 0. Já que esse caso aqui, a gente desconsiderou. Então, daí o cosseno de x, né, ser 0. E quando é que o cosseno de x é 0? Né? Vamos até olhar aqui o eixo do cosseno, aproveitando aqui. Ó. Cosseno, né? Aqui é o cosseno. Tá? Onde o cosseno ele é 0, aqui e aqui. Né? Estou aproveitando essa questão, gente, para ver em que pontos o cosseno de x é 0. Está aqui o eixo do cosseno, certo? Olhando para o cosseno, aqui é 1. Esse, por exemplo, é 2π, em π é menos 1, mas nesses dois pontos, aqui, ó, exatamente o cosseno vale 0. Então, esses dois carinhas aqui, né, posso representar como x igual a kπ, onde k pertence a z. O que quer dizer isso? Para todo k par, ele cai aqui. Ele é 0, então 6 pontos. Então, peraí, tenho que somar π sobre 2, onde k pertence a z. Então, vamos voltar. Está aqui o cosseno, tem que ser 0, então são esses 2 pontos. Então, kπ cai aqui, somo π sobre 2, k par. Kπ está aqui, quando k é ímpar, somo π sobre 2, cai aqui. Então, a lei, né, para os valores de x, cujo cosseno de x é 0, pode ser representado na forma geral, kπ mais π sobre 2. É isso? Cosseno de x igual a 0, kπ mais π sobre 2. Já que o outro a gente excluiu por ser um absurdo que nós encontramos. Então está aí, gente, a questão número 4. Vamos para a questão 5. A questão 5, ele diz assim, tangente de x sobre 2. Esse mais tangente eu vou colocar para o lado de cá, menos tangente de x. Caramba, aqui eu tenho uma situação quando você tem seno, seno, cosseno, cosseno, tangente, tangente, tangente de f de x, tangente de g de x. Bom, esse menos aqui eu vou mexer nele no sentido que, preste atenção numa questão, você tem aqui o eixo das tangentes, né? Se eu tenho um carinha aqui, a tangente ela é positiva, né? Esse mesmo carinha, se eu botar aqui, a tangente é negativa, né? O mesmo cara. Então, se aqui é um x, aqui, né, ser negativo é menos tangente de x. Mas menos tangente de x também é igual a tangente de menos x. Eu posso pensar nesse cara, né? Se eu penso nesse cara como x, eu posso pensar nesse cara como menos x, no sentido negativo. Então, escrever menos tangente de x ou tangente de menos x é a mesma coisa. Então, eu posso escrever aqui tangente de menos x. Ok. E aí, não tem jeito. É uma situação, né, que eu vou colocar de forma, sem demonstrar, mas que a gente já apresentou isso. A diferença de arcos
quando você tem tangente de f, de uma função f, tangente de uma função g, a diferença desses carinhas aqui, ó, dá kπ, dá sempre kπ. A diferença dá sempre kπ, onde o k pertence a z. Gente, deixa eu fazer aqui uma coisa aqui, peraí. Vamos pegar tangente aqui e a tangente é sempre a mesma, para esse arco e para esse, que é positivo, sempre a mesma. Então eu tenho o meu x1 como um k, um π, mais um arco A, certo? Ou eu tenho um 2k1 π, caindo aqui, mais um A, e eu tenho x2, que eu tenho x2, dois arcos iguais. Então esse cara aqui é desculpe, gente. Deixa eu só aqui trazer essa demonstração para que eu possa estar mostrando para vocês o que eu quero fazer aqui. Então deixa eu entrar aqui no campo aqui dessa questão. Então, eu tenho um cara aqui, que eu chamo de A, né? E eu tenho um cara aqui, que esse cara aqui, né, onde esse mesmo carinha aqui, se eu pensar no nome central, é o mesmo A, tá? Muito bem, esse pedacinho aqui. E na realidade, eu posso ter dois arcos aqui, eu posso ter dois arcos aqui, eu posso ter um aqui e outro aqui. Mas na realidade, esses arcos, né, um arco que está aqui eu posso ter como um K1π mais A, e nesse caso o meu K é par. Eu posso ter um outro carinha aqui, como um K2π também mais A, né, onde esses dois arcos, eles podem pegar os dois aqui, ou um aqui, outro aqui. Tipo assim, K1π mais A, está aqui. Se eu pensar no K2π mais A, mas se esse K é par, são dois arcos distintos, os dois estão aqui. Esse K pertence a Z, esse K pertence a Z, mas eu estou buscando abstração. Esse carinha aqui, um K1π mais A, um K2π mais A, aqui se o K é ímpar, o K1π mais A, K ímpar, K2π mais A, se um é par ou outro é ímpar, eu pego os dois diferentes. Então, aqui eu peguei a lei geral de todas as situações que eu tenho, e na hora que como eu tenho mais A, eu tenho que subtrair x1 menos x2, K1π menos o K2π, já que o mais A com menos A se anula. E aí eu vou ter K1 menos K2π, como esses dois são inteiros, né? A diferença de inteiros gera um inteiro, eu tenho uma cara kπ. Então, está certo quando eu agora aqui faço a diferença, na realidade a diferença desses dois arcos, né, aqui, sempre que eu tiver tangente de um arco, tangente de outro arco, dessa forma, sempre eu posso fazer isso, a diferença deles, veja, x sobre 2 subtraído menos x, dá a lei geral kπ.
π, onde esse K pertence a Z. Então, isso aqui é uma metodologia para tu resolver questões quando você tem tangente de um arco, tangente de um outro arco. Então, faça a diferença deles igual a Kπ. E aí eu tenho x sobre 2, menos com menos mais x igual a Kπ. E você tem 2x mais x, 3x sobre 2 igual a Kπ. E você tem 3x igual a 2Kπ. E você tem x igual a 2Kπ sobre 3. Isso significa que, né, para todos os arcos com a cara 2Kπ sobre 3, quando o x vale 2Kπ sobre 3, você tem aquela igualdade ali na equação. Então, isso aqui é a solução da equação número 5. Isso aqui é a continuação da questão 5. Tá aí, gente? Feita a questão número 5. Ok? Deixa eu agora apagar para nós irmos para a questão número... Apagar o quadro todo. Questão número 6. A questão 6 diz assim: raiz de 2 menos a raiz quarta de 3 mais tangente de 2x igual a 0. Muito bem, eu tenho raiz quadrada, raiz quarta, eu acho legal passar isso para o outro lado. Vou ter menos raiz quarta de 3 mais tangente de 2x igual a menos raiz de 2. Veja, menos e menos, posso tirar, simplificar. Isso aqui é uma raiz quarta, raiz de 2, se eu levar isso aqui a quarta e levar isso aqui a quarta, sem problema nenhum. Então aqui eu tenho 3 mais tangente de 2x igual a... Evidente, quando eu faço isso, né, eu posso ter exatamente isso aqui. E raiz quadrada de 2 à quarta é 2. Veja que 2 elevado a quarta é 16, melhor. 16 é 4. Perdão, gente, 4. 2 elevado a 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. 2 ao quadrado, 4. E aí você tem que tangente de 2x, 4, passando para lá o 3, 4 menos 3 é 1. E você vai ter, né, tangente exatamente igual a 1, esse valor 1. Para que a tangente seja 1, esse carinha aqui vale 45 graus e irradiando, esse cara vale π sobre 2, 90 sobre 2 dá 45 graus. Mas não esqueça que aqui também esses arcos têm tangente igual a 1. Então, na realidade, nós queremos achar todos os arcos côncavos que estão aqui. Veja aqui, cuidado, o 2x é igual. Então, arcos côncavos que estão aqui e aqui é Kπ mais π sobre 2, que é o 45. Onde o K pertence a Z. Evidente, quando o K é par, pega esse cara, quando o K é ímpar, pega esse. E aí, o meu x passa a ser Kπ sobre 2, Kπ sobre 2, mais π sobre 2 dividido por 2, π sobre 4, onde K pertence a Z. Então, vou voltar, Kπ sobre 2, mais π sobre 2 dividido por 2, π sobre 4. Então, encontramos aqui os valores de x, né, que vão satisfazer aquela equação trigonométrica. Certo? Vamos para a questão 7. Questão 7, 2 menos seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, menos 1 sobre cotangente ao quadrado de x igual a 2. Bom, gente, nessa questão
E já aparece seno, cosseno, colocou uma cotangente. Você tem seno, cosseno. Então, acho que é mais interessante você mudar isso aqui, né, em função de cosseno e seno. Então, olha só, 2 menos seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, menos 1 sobre cotangente, é cosseno de x sobre seno de x, né, ao quadrado. Então, vou botar cosseno ao quadrado de x, menos dividido por seno ao quadrado de x. Cosseno sobre seno. Isso é igual a 2. Aí eu fico com 2 menos seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, inverto, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x igual a 2. Veja o denominador comum, né? E em cima, 2 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, tudo igual a 2. E aí eu tenho 2 negativos, 2 seno ao quadrado de x igual a 2 cosseno ao quadrado de x. Multipliquei. Muito bem. E aí eu tenho seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. É interessante ou passar isso para cosseno ou isso aqui para seno. Então eu vou fazer assim, 2 menos 2 seno ao quadrado de x igual a 2, 1 menos seno ao quadrado de x. Isso aqui é daquela lei, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1, então cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. E aí você tem 2 menos 2 seno ao quadrado de x igual a 2 menos 2 seno ao quadrado de x. Certo? O que aconteceu aqui? Aconteceu que, uma coisa assim interessante, aconteceu uma igualdade, 2 menos 2 seno ao quadrado de x igual a 2 menos 2 seno ao quadrado de x. Significa, o que significa isso? Significa que para todo x radiano pertencente a R, isso aqui é verdade, quer dizer, independe, qualquer x, porque são duas coisas iguais. Então, o mesmo A que eu colocar aqui, o mesmo A que eu colocar aqui, vai satisfazer o que eu tenho para todo x pertencente a R. Mas eu tenho uma coisa aqui, cara, interessante. Caramba. Observe, e eu acho que aí vale a pena chamar a atenção por uma questão. Observe que essa equação trigonométrica, ela tem denominador. Em uma delas aconteceu isso, gente. E essa apareceu. E a divisão pelo denominador impõe uma condição, né, deixa eu pensar aqui, que o cosseno ao quadrado de x tem que ser diferente de zero. Porque eu não posso ter esse cara zero. Assim como o cotangente ao quadrado de x também não pode ser zero. Certo? Ok? E aí, né, para o cosseno ao quadrado de x 6 a 0, o cosseno de x tem que ser diferente de zero. E a cotangente de x tem que ser também diferente de zero. Essas duas coisas aqui acontecem, né? Como se eu fosse fazer cosseno de x raiz de zero, que é zero, ou cotangente de x raiz de zero, que é zero, da cotangente de x diferente de zero. Certo? Então, quando eu coloco cosseno de x diferente de zero, significa que o meu cosseno, que é esse eixo, certo? O meu cosseno, que é esse eixo, não pode ter esses dois arcos aqui, ó. Porque eu estou dizendo x para todo x pertencente a R, mas aí eu incluo esses caras. Podia ser qualquer x. Qualquer x. Radiano, na medida de radiano. Mas aqui, se eu colocar aqui e aqui, o meu cosseno
é zero, ele não pode ser zero. Aqui o x cosseno zero. Então, o meu x tem que ser diferente de kπ mais π sobre 2, quer dizer, onde esse k pertence a z. Por quê? Porque quando esse k é par, ele joga para cá. Mais π sobre 2. Quando o k entra, o k é aqui, mais π sobre 2. Então, eu tirei esses carinhos. E a cotangente, né? O que acontece com a cotangente? Vamos raciocinar aqui, geometricamente. A cotangente é esse eixo, tá? Esse eixo aqui. Né? A cotangente é esse eixo. O cosseno de x não pode ser zero, nem a cotangente de x, nem a cotangente de x. Aqui está a cotangente, certo? A cotangente de π sobre 2, cotangente de π sobre 2 dá zero, está aqui, ó. A cotangente de π sobre 2 dá zero. Tá? A cotangente de π sobre 2 dá zero. Perfeito. E nesse caso, eu estou incluindo aqui, porque eu tenho kπ mais π sobre 2, quer dizer, na realidade, se o meu k for par, eu estou excluindo esse carinha numa situação quando o k é par. Tá? Agora, e se o meu k for exatamente esse cara e esse cara, por causa da cotangente, né? Aqui eu estou analisando quando o cotangente é zero. Quando a cotangente é zero. Mas, se eu tiver aqui, né, a cotangente não existe. Quando eu vou buscar o encontro, eu não tenho. Então, aqui a cotangente não existe. A cotangente não existe nesses dois pontos. Certo? Então, o meu x teria que ser diferente da cara kπ também, onde o k pertence a z. Por quê? Porque quando o k pertence a z, né, eu posso ter pontos aqui e aqui, e a cotangente, tanto, por exemplo, na menor denominação de zero e a cotangente de π, eles não vão existir. Tipo, ó, cotangente de zero, vamos pensar em zero. Né? Cotangente é cosseno de zero sobre o seno de zero. Só que o seno de zero, que é o x de seno, o seno de zero é zero. Então cai numa situação que eu não posso. Tá? Não? E se eu pensar, por exemplo, né, no carinha que está aqui, né, no caso do seno, o seno de 180 também é zero. Então, quando o meu x for zero, né, ou for π, né, aqui, se eu tiver o cosseno de π e o seno de π também é zero, eu vou ter problemas, né, de não existir. Então, o que me gera aqui, né, como solução? Então, vamos botar aqui a resposta. Eu tenho para todo x pertencente ao real, tal que o x é diferente de kπ mais π sobre 2, tá? Porque gera esses carinhos e o x tem que ser diferente de kπ. Quando o x, qualquer valor, mas o x não pode estar exatamente nesses 4 pontos aqui. Ó.
Se ele tiver aqui, ou se ele tiver aqui ou aqui, que o K pertence a zero. Eu não tenho solução por conta dos denominadores que estão na equação. Então, uma questão interessante, né? Uma questão interessante, onde a gente não tinha ainda aqui, apareceu até aqui, ó, mas isso aqui você viu que 25 elevado a cosseno de x, você não tem essa questão de ser zero aqui, ó. Mas aqui realmente foi interessante a questão. Bom, gente, agora nós vamos para finalmente a questão número 8. Aqui, o pessoal ainda continuando brincando com isso aqui. Quando eu fiz todo esse trabalho aqui, né, eu cheguei a esse momento que isso aqui é verdadeiro. Ok? Na medida que eu desenvolvi isso, eu cheguei aqui. Beleza, tá legal. Então eu posso estar olhando para isso aqui. E nesse caso, o meu cosseno de x não pode ser zero. O meu cosseno de x tem que ser diferente de zero. O meu cosseno de x tem que ser diferente de zero. Certo? O meu cosseno de x tem que ser diferente de zero. E o meu cosseno de x ser diferente de zero, está aqui o eixo do cosseno, eu tenho esses dois caminhos. Eu tenho esses dois caminhos. Tem aqueles dois caras ali. E aí o meu cosseno de x, né, quando ele está aqui e ele está aqui, eu tenho o κ mais π sobre 2, x diferente de κ mais π sobre 2, certo? O cotangente de x, o x diferente de κ mais π sobre 2, e o x é diferente de κ. É interessante porque quando eu manipulei isso aqui, veja só, quando eu faço essa manipulação, eu cheguei com essa cara. Beleza, com essa cara eu tenho exatamente que o meu cosseno de x, né, não pode ser zero, então ele está aqui, κ mais π sobre 2. Certo? Mas quando eu estou com essa cara, que é a minha original, tá, eu já apareço com cotangente ao quadrado de x aqui embaixo, né, antes de manipular. E a gente já viu que a cotangente, né, quando o arco está aqui, ela não existe. Então, quando eu tivesse uma situação assim, ó, 2 menos seno ao quadrado de x sobre o cosseno, por exemplo, de um arco x, só um pouquinho,
um arco X, cujo esse X fosse, vamos botar aqui 180, veja, eu tenho cosseno de 180 graus, vou botar assim, ao quadrado. E aqui eu tenho menos 1 sobre cotangente de x, que é de 180 graus, ao quadrado igual a 2. Então eu vou ter o 180, certo? Mas quando eu olho nesse momento para a cotangente de 180, a cotangente de 180 não existe. Cotangente de 180, ela não existe. E isso faz, embora o cosseno de 180 exista, isso faz com que isso realmente não possa ter esse valor de 180. Então aqui é só para fazer uma análise, tá? Desculpe um pouco aqui nesse momento, mas para fazer uma análise da minha resposta. Então está correto para todo x pertencente a R, x diferente de Kπ mais π sobre 2 e x diferente de Kπ. Já que a minha equação, a primeira equação, a equação que está sendo apresentada é essa. Ok? Bom. Então, finalmente, nós vamos para a questão número 8, onde eu tenho cossecante de x menos o seno de x igual a zero. É interessante passar cossecante ao inverso do seno, tá? Então, cossecante é 1 sobre seno, menos o seno de x igual a zero. Eu tenho 1 menos seno ao quadrado de x igual a zero. Tá? Ok? Tá. E aí eu tenho menos seno ao quadrado de x igual a menos 1, seno ao quadrado de x igual a 1, e o meu seno de x me leva a raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1. Então, seno de x igual a 1, ou seno de x igual a menos 1. Seno de x, aqui, o eixo do seno. Seno de x, 1, são caras que estão aqui. Seno de x, 1. Então é x igual a 2kπ mais π sobre 2. Então, seno 1. E quando é que o seno é menos 1? Quando o arco está aqui. Então eu posso dizer que é x igual a 2kπ mais 3π sobre 2. 3π sobre 2. Ou eu poderia dar essa solução, ou aí poderia também dar uma única solução, porque esse cara aqui é o kπ mais π sobre 2, onde k pertence a z. Quer dizer, k par aqui somado com π sobre 2, k ímpar aqui somado com π sobre 2. Então, uma solução assim que engloba todas essas aqui, essa aqui. Então, talvez, acho que essa aqui seria a melhor resposta. X igual a kπ mais π sobre 2. São os valores de x que vão satisfazer essa questão. Daí, gente, fizemos essa bateria de exercícios para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.